Gente, notícia de última hora, começamos esse vídeo trazendo informações muito tristes e notícias decepcionantes sobre a anistia para os golpistas do 8 de janeiro. A oposição já tem mais de 300 votos para aprovar a anistia. Tem o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, me procurou dizendo o seguinte: olha, nós já temos o apoio suficiente para aprovar o projeto de lei da anistia lá na Câmara. Aí eu falei, mas qual a conta que o senhor tem? Ele falou que ele fez um levantamento que mostra os partidos. Então, PL, tantos votos, PP, tantos votos, União Brasil, lembrando que vários partidos do Centrão com cargo no governo Lula. Então ele está dizendo que ele vai ter mais ou 308 votos, tá? Então, só para dar essa informação, nessa tabela que ele me passou, tinham 309 dos 513 deputados. Então, gente, nesse momento, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Enganei o bobo na casca do ovo. Quem caiu, caiu, caiu primeiro de abril. Meus herculoides, hoje é 1º de abril, dia da extrema-direita, dia de Bolsonaro, do bolsonarismo. E fique calmo, que eu já vou confortar o coraçãozinho de vocês. Esse papo de anistia é conversa pra boi dormir. É o Bolsonaro, não é? Olha, eu vou te dar aqui 4 pontos para você ficar aí tranquilo. Primeiro, o Hugo Mota tem adotado uma postura cautelosa. Ele enfatiza a necessidade de um consenso entre os líderes partidários antes de pautar um projeto como esse, buscando evitar tensões entre as instituições. Ele não quer isso não. Além disso, o então presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele determinou a criação de uma comissão especial para analisar esse tema, para evitar que a questão se tornasse em um elemento de disputa política. É justo. É muito justo. É justiça. No entanto, essa comissão ainda não foi instaurada pelo atual presidente Hugo Mota, que indica que esse projeto ele pode enfrentar sim um percurso legislativo muito longo. Segundo o que essa estimativa pode ser uma bravata do líder do PL, o Sóstenes, como o próprio Constantino comentou chorando aí no Twitter, que sempre foi só enganado, que tudo foi só mentira. São mais 72 horas, foi confirmada a fraude, prenderam o Alexandre de Moraes, o ladrão não sobe a rampa. Só eu e você no bambu. E 3, caso fosse aprovado na Câmara, ainda teria que passar por Senado, e lá no Senado a rejeição é ainda maior. O Senado ele tem um perfil diferente da Câmara dos Deputados. Ele tem uma composição assim mais moderada e, em geral, menos alinhada a pautas extremistas. Os principais representantes do PSD lá no Senado, o líder, o Omar Aziz, e o ex-líder Otto de Alencar, são declaradamente contra perdoar os atuais ou futuros condenados do 8 de janeiro. E além disso, os senadores do Partido de Centro e da base governista também tendem a rejeitar a proposta porque eles consideram que a anistia é um precedente perigoso para a nossa democracia. Oh, bebê! E quarto, mesmo que, olha só, por um verdadeiro milagre, essa PL da anistia fosse aprovada na Câmara e no Senado, a última palavra ainda caberia ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, a Constituição brasileira de 1988 proíbe a anistia para crimes contra a ordem democrática. No artigo 5º, inciso 44, está previsto que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, contra o Estado democrático de direito. Agora eu entendi! E com base nisso, o STF poderia simplesmente declarar esse projeto inconstitucional.
Perdeu, mané, numa mola. Mas, Jota, me diga uma coisa. Se Lula perder em 2026, o próximo presidente, se ele for de centro, se ele for de direita, de extrema direita, ele pode fazer que nem Trump, não, e dar essa anistia pra todo mundo? Bem, o governador de Goiás, o Caiado, que já levou tanta lapada de Lula, né? Será candidato em 2026. E ele resolveu mostrar toda a sua sabedoria sobre anistia. Ele ressaltou aí numa entrevista que ele foi o primeiro governador a defender a anistia para os condenados do 8 de janeiro. Aí ele disse assim: deveria ter sido encaminhado com inteligência, que nem o Juscelino Kubitschek teve. Anistiar logo todo mundo. Parar com essa discussão que se arrasta aí por 2 anos. Cansou já a população. Você disse é tudo burrice. Olhe, preste atenção. Ou ele está defendendo um futuro golpe, ou ele é simplesmente um completo analfabeto estrutural que não sabe nada de história do seu país. Gente, foi justamente por Juscelino ele anistiar todo mundo lá em 1956 que a gente teve o golpe de 1964. Gente, isso é história. Eu não vou contar. Hoje eu não vou contar a história hoje. No dia 24 de agosto de 1954, o Getúlio Vargas se suicida no Palácio do Catete, deixando uma carta-testamento, o qual lhe denunciava quem queria dar um golpe no seu governo. A elite burguesa, a UDN, os militares e a imprensa oportunista liderada por Carlos Lacerda. E por que os golpistas queriam tirar o Getúlio do poder? Para que o Café Filho assumisse a presidência. Porque apesar de ter sido eleito na mesma chapa do que o Getúlio, porque antigamente, gente, não era casado que nem hoje não. Você vota o presidente, se ele ganhar, vai junto o vice. Não. Você podia votar para presidente e podia votar para vice-presidente de outra chapa. Então poderia um presidente ser de uma chapa e o vice ser de outra. Mas nesse caso, o Café Filho era da mesma e tal, mas ele tinha inclinações conservadoras. E aí, quando ele assume, quando o Vargas morre, ele se aproxima da UDN, dos setores militares, que justamente conspirava contra o trabalhismo. A extrema-direita, representada principalmente pela UDN e por setores militares, viram a oportunidade de tomar o poder nas eleições de 55. O principal candidato deles era o Juarez Távora, que prometia uma política de austeridade, que é a política de Milei, enfim, né, que é o combate aos pobres, né, e o combate à corrupção do trabalhismo. Era como se fosse assim a corrupção do PT. Que maluquice, que besteira! Só que eles tiveram uma surpresinha desagradável naquele momento, porque o Juscelino, ele se lançou como candidato também pelo PSD e tendo como vice quem? O João Goulart. Rapaz, o Goulart, ele tá em tudo. Meu irmão, o Caba, ele tá ali. E olha, o Juscelino, ele representava para a elite brasileira, para a elite conservadora, exatamente o Getúlio Vargas, porque ele queria dar continuidade ao projeto desenvolvimentista de Vargas. Parece que eu tô entendendo. Aí a eleição aconteceu no dia 3 de outubro de 1955 e o Juscelino, ele venceu com 35,7% dos votos, contra 30,3% do Juarez Tavares. E o João Goulart também venceu aí nessa coisa. Rapaz, a UDN e os setores militares não aceitaram o resultado. Ô, novidade, Jota! Pois é, e adivinha o que foi que eles alegaram? Não, adivinha. Eles alegaram fraude nas urnas, foi fraude, gente. Aí eles estavam ali se preparando para dar um golpe para impedir que o JK assumisse em janeiro de 56. Aí, menino, ainda em outubro de 55, o Café Filho, ele adoeceu. E aí teve que se afastar da presidência. Quem é que assume quando o presidente não tá? É o vice, né? Mas assim, foi o presidente da Câmara dos Deputados, que era o Carlos Luiz. Mas o Carlos Luiz era outro golpista, gente. Aí ele assume imediatamente e ele não queria
assim como a UDN, assim como os militares, que o Juscelino assumisse. Aí nesse babado todo, que ia ter golpe, que não ia ter golpe, que ia dar golpe, não ia deixar Juscelino assumir, em 11 de novembro de 55, o general Henrique Lott, o general Lott, ele era legalista, que ele era defensor da Constituição, ele deu um contragolpe preventivo para garantir que o Juscelino assumisse. Então o que é que ele fez? Ele pegou o presidente da Câmara, que estava sendo presidente do Brasil, né, o Carlos Luiz, e ele depôs o presidente e colocou o Nereu Ramos como presidência interina. Pronto, resolvido o babado. Aí no dia 31 de janeiro de 1956, que o Juscelino, depois de toda aquela tensão, né, que ele assume a presidência já para garantir aí a continuidade da democracia. Só que ele, vem cá, vem. Só que ele ficou com peninha. Ele não queria que os golpistas fossem presos, né, os pais de família, deixando as crianças, ficando naquele presídio. Aí ele resolveu conciliar, ele resolveu dar anistia, para pacificar o país. O país tinha acabado de sobreviver a uma tentativa de golpe. O caba faz um negócio desse. Adivinha o que aconteceu? Essa anistia deu sobrevida à conspiração militar e civil que derrubaria o João Goulart mais tarde. Figuras que haviam participado dos movimentos golpistas, né, eles continuaram influentes dentro da sociedade, dentro das Forças Armadas, dentro da UDN, dos setores empresariais, né, prontos para agir ali a qualquer momento que o governo não atendesse mais aos seus interesses. A falta de punição criou um ciclo de impunidade que garantiu o golpe de 64. Então, para você que é novo aqui no canal, que caiu de paraquedas, você precisa compartilhar esse vídeo para que todas as pessoas que estão aí com peninha de Bolsonaro, que estão com peninha dos velhinhos de Bíblia, dos órfãos do 8 de janeiro, dos clesões, entenda que anistiar esse povo é colocar a nossa democracia em risco. E tá aí o Trump, que não me deixa mentir. Após a tentativa de golpe de 6 de janeiro de 21, em que seus apoiadores invadiram o Capitólio para impedir a certificação de vitória do Joe Biden, o Trump ele não foi condenado criminalmente. Isso abriu um caminho para o seu retorno agora em 2025. Agora ele volta à Casa Branca, né, concedendo o perdão presidencial para todos os envolvidos, incluindo figuras, líderes da invasão, ex-assessores acusados de conspiração. E agora que ele voltou ao poder, ele já passou a atacar os seus opositores, restringindo até a liberdade de imprensa e criminalizando protestos universitários. Ele chega a punir as universidades que deixar os seus alunos fazer protestos, que ele diz que os protestos são ilegais. Agora veja, ele agora quer ignorar a Constituição dos Estados Unidos para ele ter um terceiro mandato. Ele deixou isso bem claro, gente, isso é uma escalada autoritária. A Constituição dos Estados Unidos, ela proíbe o terceiro mandato. E isso está na 22ª emenda aprovada em 1951. Quer dizer, a impunidade de 2021 permitiu que ele voltasse ainda mais radical, usando agora o próprio Estado para consolidar o seu projeto autoritário.